Graça e paz. Paz e graça. Graça é paz e paz é graça. Aleluia. Que bom estar aqui. Obrigado, pastor Anderson, pelo convite. Muito bom estar aqui mais uma vez. Eu já estive aqui numa reunião de pastores. Fomos muito abençoados. Uma reunião muito proveitosa. Depois subimos lá para o salão social. Tivemos um café maravilhoso. Coisa muito boa. Bom, vamos abrir nossas Bíblias no texto que nós acabamos de ler. Mateus 16, a partir do versículo 24. Mateus 16, a partir do versículo 24. Vocês usam aqui a NVI? Vou trocar aqui então. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Em verdade, lhes digo que alguns dos que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Amém. Queridos, esses versículos não precisam de muita explicação. Não é difícil entender o que Jesus estava dizendo para os discípulos. Porque é impossível eu seguir alguém sem deixar o lugar onde eu estou. Não tem como. Se você falar comigo: Manu, saindo aqui do culto, vamos lá em casa comigo comer um churrasco? Ou uma moqueca? Se eu não te seguir, eu não chego lá. Se eu não for com você, eu não como nem churrasco nem moqueca. Não é óbvio isso? Você fala: vamos ali comigo e eu vou te dar uma coisa. Se eu não for, eu não ganho. Isso é muito simples. Ele diz: olha, se você quiser ficar na igreja e não for comigo, você não vai comer o churrasco. Aquele que quiser ficar na igreja e não for comigo, não vai comer churrasco. Porque o churrasco é lá na sua casa e não aqui na igreja. Então, Jesus está dizendo: aquele que não vem comigo, aquele que não me segue, aquele que não está disposto a deixar o seu lugar, deixar suas convicções, deixar as suas certezas para trás, não vai conseguir me acompanhar, porque quando você recebe um convite, você só tem duas opções: ou você aceita o convite e sai do lugar, ou você nega o convite e fica no mesmo lugar. Portanto, esse texto que vocês escolheram, e eu achei muito bom o tema desse aniversário, e a maneira como vocês vão progredindo no assunto, seguindo a Cristo, seguindo a palavra, seguindo a unidade. Essa primeira parte poderia ser a introdução da série de mensagens desse aniversário. E a introdução não pode ser muito complicada mesmo, não pode ser difícil de entender. A questão aqui não é se a gente entendeu o que Jesus disse, a questão aqui é se a gente está disposto a sair do lugar.
Se a gente está disposto a deixar algumas coisas para trás e segui-lo, porque existem alguns caminhos que, se a gente não abrir mão daquilo que nós queremos, a gente não consegue ir naquilo que Jesus tem preparado para nós. Portanto, olhando para esse texto na perspectiva do aniversário de 48 anos dessa igreja, eu fico imaginando quantas pessoas que poderiam, morando aqui no Marapé, morando aqui em Santos, poderiam ter dito: eu não vou começar uma igreja não, eu vou para a praia. Logo no domingo, nós vamos começar uma igreja? Não, eu vou para a praia. Então era como se Jesus estivesse dizendo: aqueles que escolherem a praia não vão participar da plantação de uma nova igreja. Porque muitos escolheram a praia, muitos escolheram a cama, muitos escolheram o sofá, mas alguns escolheram a Cristo. E é por causa disso que essa igreja está aqui há 48 anos. Portanto, é tempo da gente louvar a Deus, porque embora certamente não tenha sido a maioria que escolheu, mas Jesus não precisa de maioria. Ele só precisa daqueles que estão dispostos. Você se lembra de Gideão? Quando Gideão foi chamado por Deus para liderar um grupo de homens para defender a terra, porque quando o povo de Deus chegou ali em Canaã, ali morava muita gente, moravam vários povos. E aí Deus foi dando a vitória, e eles, liderados por Josué, os povos foram se afastando, morando em outros territórios, mas de vez em quando aqueles povos que antes moravam lá, eles tentavam atacar para tomar a terra de volta. E aí Deus levantava um líder para defender a terra. Esses líderes a Bíblia chama de juízes. Gideão é um desses juízes. E Deus chama ele e fala: olha, você vai defender essa terra aí que eu dei para vocês. O pessoal que antes morava aí vai atacar para tomar a terra de volta. E você vai liderar os homens aí da sua região para não deixar eles tomarem a terra. Porque eu prometi a terra para vocês, vocês vão ficar aí, Gideão. E aí o Gideão fala: eu? Sou muito pequeno. Sou muito fraco. Não entendo nada de guerra. Meu negócio é trigo. Eu só sei plantar trigo, cultivar trigo, amassar trigo, vender trigo, trocar trigo. Meu negócio é trigo, Senhor. E Deus fala: não, mas eu vou usar você para proteger a terra. E eu fico imaginando que no começo dessa igreja, quanta gente deve ter dito para Deus: Deus, mas o meu negócio é outro. Como é que eu vou ser usado para começar uma igreja? Como que eu vou ser usado para que a igreja permaneça? O meu negócio é outro. O meu negócio são os números, o meu negócio são as leis, o meu negócio é... Cada um tem um negócio na vida. E por causa daquele negócio que a gente entende, que a gente sabe fazer, aí a gente acha que para fazer as coisas de Deus nós não somos capazes. E eu imagino que o povo que começou essa igreja também se sentia incapaz. Mas foram exatamente eles que Deus usou. E é por isso que essa igreja está aqui há 48 anos. E aí então, Gideão, que não se sentia capaz, ele imagina: bom, já que nós vamos para a guerra, quanto mais homens, melhor. E aí ele pega 30.000 homens. E aí com aquela quantidade ele se sente seguro e fala: agora, Senhor, nós vamos para a guerra, né? Não é desse jeito que o Senhor queria? E Deus fala: não, tem muita gente aí, Gideão. Senhor, mas os homens são brabos, os homens não são crentes não, eles são cruéis, eles vão esmagar a gente. 30.000 ainda está pouco, mas foi o máximo que eu consegui. E Deus fala: não, Gideão, para ir para a guerra tem que ser guerreiro. Ô Senhor,
Mas eu não sou guerreiro. Ele fala, sim, mas eu vou usar você assim mesmo. Mas você vai mandar os caras beber água aí. Aquele que botar a boca na água não é guerreiro. Porque um guerreiro não fica sem proteger a sua retaguarda. Então ele leva a mão na água e traz na boca. Mas ele está olhando para trás. Porque se ele botar a boca na água, ele está desprotegido. E dos 30 mil sobram 300. 1%. É só o que Deus precisa. Deus só precisa de 1%. E foi exatamente isso que Deus fez aqui nessa igreja. A minoria decidiu trocar a praia pelo evangelho. Eu não estou dizendo que ser crente é não ir à praia. Eu estou dizendo que em algum momento uma escolha teve que ser feita. Nesse momento eu vou para a praia ou eu vou ser instrumento de Deus para plantar mais uma igreja aqui em Santos. E essa igreja só está aqui porque mesmo sendo minoria, teve um grupo, teve um povo que escolheu o evangelho e não a praia. Porque se todo mundo tivesse escolhido a praia, não tinha igreja aqui. E é isso que Jesus está dizendo. Existem momentos que nós precisamos escolher. Nós vamos servir a Jesus ou nós vamos servir aos nossos prazeres? Nós vamos fazer o que Jesus está mandando ou nós vamos fazer o que o nosso ego está mandando? Nós vamos fazer a vontade de Jesus ou a nossa? Se alguém quiser me acompanhar, precisa negar a si mesmo. Essa igreja está aqui há 48 anos, porque nesses 48 anos, teve gente que negou a si mesmo e obedeceu a Jesus. Mesmo não sendo perfeito, mesmo não se sentindo capaz, mesmo com todas as dificuldades, adversidades e limitações, teve um grupo remanescente, teve um grupo crente, teve gente que decidiu seguir a Jesus e não a si mesmo. Se você é membro dessa igreja, você faz parte disso. Você decidiu fazer o que Jesus mandou. E o texto continua dizendo que quem quiser salvar a sua vida, vai perder. E quem quiser perder a vida, por causa de Jesus, quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a própria vida, por minha causa, esse é um detalhe que às vezes a gente não repara e que faz toda a diferença. Muitos estão perdendo suas vidas, mas não por causa de Jesus. Muitos estão perdendo suas famílias, mas não por causa de Jesus. Muitos estão perdendo muitas coisas, mas não por causa de Jesus. E Jesus está dizendo: vocês precisam estar dispostos a perder por minha causa. Eu me lembro de um diácono muito querido. E eu não era nem seminarista. E depois eu fui para o seminário, voltei, fui consagrado naquela mesma igreja. E aquele irmão, eu assumi uma congregação e aquele irmão congregou lá por um tempo para me ajudar naquela congregação. Um irmão idoso, com idade para ser meu pai, diácono, precioso, sabe? Diácono mesmo, na essência da palavra, o servo, garçom, aquele que pensa no outro antes de pensar em si mesmo. E eu estava um dia na casa dele, a gente conversando, e ele me contou uma história, que ele tinha um Fusca, e ele botou o Fusca para consertar, e deu lá uma enchente e inundou todos os carros. E o cara da oficina não conseguiu salvar os carros. E o Fusca dele ficou boiando na enchente.
E o Fusca dele ficou jogado lá na oficina. E quando ele se deu conta, o Fusca estava todo enferrujado, não dava mais para salvar o carro. E aí ele foi conversar com o dono da oficina, o cara falou, só pode levar o carro. Ele falou, mas eu deixei o carro com você, estava na sua responsabilidade, estava sob os seus cuidados. Não é você que tem que me devolver o carro, pelo menos do jeito que estava antes? E o cara falou, eu não tenho o que fazer. Se não quiser levar o carro, deixa aí. Se não quiser, leva. Se não quiser, não leva, mas eu não tenho R$1 para te dar, nem tem como consertar seu carro, não tem como fazer nada, e é isso mesmo. Aí eu perguntei para ele, e aí? O que o senhor fez? Ele falou, eu larguei o carro para lá. Aí eu, cheio de razão, falei com ele, mas o senhor devia ter feito alguma coisa, Procon, justiça, processo, o senhor perdeu o carro. Aí ele falou, é melhor perder o carro do que perder a alma. Falei, mas como assim? Ele falou, simples assim, ou eu perdi o carro, ou eu perdi a bênção. Eu não queria prejudicar aquele homem, ele também tomou muito prejuízo. Então é melhor perder o carro do que perder a bênção. E ele abriu mão do carro, simplesmente porque ele não quis brigar, porque ele não quis entrar num embate, ele não quis entrar na guerra. Ele deu o carro para viver em paz. E muitos de nós não conseguimos avançar porque a gente não está disposto a deixar algumas coisas para trás. E essas coisas ficam agarradas na gente e a gente não consegue avançar porque estamos presas. E Jesus está dizendo, larga tudo para trás e vem comigo, que eu vou garantir tudo. E essa igreja está aqui há 48 anos, porque teve gente que tomou essa decisão. Eu vou deixar isso para lá porque eu quero obedecer a Jesus. Vou deixar isso para lá porque eu quero ser usado por Deus para essa igreja. O que adianta? Olha que pergunta que Jesus faz. Que pergunta emblemática, uma pergunta existencial, uma pergunta tão profunda que a gente fica até sem resposta. De que adianta ganhar o mundo inteiro e se perder? De que adianta? E a gente vive nessa correria, e a gente trabalha, e a gente estuda, e vai para lá, e vem para cá, e faz um monte de coisa, e no final das contas, se a gente for passar mesmo na peneira, o que é que a gente tem feito para agradar a Jesus? O que é que a gente tem feito para que a igreja de Jesus continue avançando e crescendo? O que é que eu tenho largado para trás para seguir a Jesus? Porque de que adianta eu juntar esse monte de coisa se no caixão não tem gaveta? Eu não vou levar nada. Não vou levar nada. Então por que eu me preocupo tanto com coisas que não têm valor? Por que às vezes nós amamos mais as coisas do que as pessoas? E no final das contas, o que sobra são as pessoas. E nós precisamos, como igreja, estamos aqui no 48º aniversário. Se Jesus não voltar, ainda tem muito aniversário para comemorar. Essa igreja ainda tem muito para avançar. Mas a gente não pode avançar sem se fazer essa pergunta. O que é que eu estou investindo, achando que minha vida depende daquilo, quando na verdade o que dá sentido à minha vida é aquilo que eu faço para cooperar com Deus na expansão do seu reino e no crescimento da sua igreja? De que adianta eu conquistar tudo? De que adianta eu ter tudo nessa vida e perder a mim mesmo? Porque Jesus estava na criação com o Pai, com o Espírito. Jesus certamente não me criou para ter as coisas que eu acho que tenho que ter.
Jesus me criou para fazer. Jesus me criou para ser aquilo que Ele desejou. E ao invés de me preocupar em ser aquilo, eu me preocupo em ter as coisas. Então Ele está dizendo, é melhor você largar tudo para trás e vir comigo, porque é isso que vai dar sentido à sua vida. É melhor você não querer salvar a sua vida, mas se você se preocupar em salvar a vida dos outros, que é esse o exemplo que eu deixei para você. Como uma ovelha muda diante dos tosqueadores, eu nem abri a minha boca. E mesmo sendo santo, justo, perfeito, eu me entreguei para morrer. Se eu, santo, justo, perfeito, me entreguei para morrer, por que é que vocês, pecadores, não podem se entregar para aquilo que eu quero para vocês? Vocês acham mesmo que a vida de vocês vale mais fazendo o que vocês querem? Não, a vida de vocês só vai ter o verdadeiro valor se vocês fizerem aquilo que eu quero. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Porque Ele sabe que daqui a pouco Ele não vai estar mais ali. E como que esses homens vão continuar o que Ele começou? Tomando a decisão de deixar as redes para trás e se tornar pescador de homens. Se a gente não está disposto a deixar algumas coisas para trás, a gente não consegue avançar como igreja de Jesus. É impossível eu ir para a sua casa comer churrasco e ficar aqui na igreja ao mesmo tempo. Não dá. Ou eu fico ou eu vou. Portanto, o que Jesus está dizendo é, ou vocês vêm comigo, me obedecem, ou vocês vão ficar parados, estagnados, e a vida de vocês não vai ter sentido. Vocês nunca vão se sentir plenamente realizados enquanto não estiverem dispostos a fazer o que eu estou mandando, a virem atrás de mim, seguindo o meu exemplo, abrindo mão daquilo que você acha que tem que ter. Portanto, queridos, essa igreja só está fazendo 48 anos porque teve gente que negou a si mesmo e decidiu seguir a Jesus. Teve gente que ao invés de querer salvar a sua vida, ao invés de querer fazer o seu desejo, abriu mão para fazer o que Jesus queria. Essa igreja só está aqui porque teve gente que entendeu que de nada adiantaria ganhar o mundo inteiro e não ser um instrumento de Deus para a edificação da sua igreja. Felizmente, graças a Deus, teve gente que decidiu obedecer. Mesmo não sendo perfeito, mesmo sendo limitado, mesmo não sendo o ideal, assim como Gideão. Mas teve gente nesses 48 anos que obedeceu a Jesus. E Gideão, mesmo tendo aquele 1%, mas era 1% de guerreiros. Não eram bagunceiros, baderneiros. Não, era 1%, mas era de guerreiros. E Deus deu a vitória. Porque Ele não precisa da maioria e Ele não precisa de perfeição. Ele só precisa de obediência. Se Gideão não obedecesse, não tinha vitória. Não tem nada a ver com Gideão, não tem nada a ver com o exército. Tem a ver com o poder do Senhor dos exércitos. É por isso que essa igreja está aqui, e mesmo sofrendo tantos ataques, mesmo sofrendo um monte de dificuldades, ela continua aqui. E daqui a 2 anos, se Jesus não voltar, vai estar fazendo 50 anos, porque a pedra que sustenta essa igreja é o próprio Cristo. A pedra de esquina, a pedra angular, a Ebenezer, a pedra que ajuda. A gente conhece esse texto, mas às vezes não entende exatamente o que está acontecendo ali. 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 12, né? Tomou então Samuel uma pedra e colocou entre Mispa e Sem e disse, até aqui o Senhor nos ajudou. E chamou a pedra de Ebenezer, Ebenezer. Ezer é ajuda. Quando Deus criou a mulher, chamou ela de Ezer Kenegdo, ajudadora idônea.
Eliezer, o funcionário do Abraão, cujo nome significa Deus é minha ajuda. Então Ezer é ajuda, Eben é pedra. O que Samuel estava fazendo ali era um monumento. Nós tivemos a vitória sobre os filisteus. Isso é uma coisa extraordinária. Vamos fazer aqui um monumento. Pega essa pedra, bota ela aqui. De hoje em diante não é mais uma pedra normal, é a Ebenezer, a pedra de ajuda. Toda vez que eu olhar para essa pedra, eu vou me lembrar que aqui entre Mispá e Sem, o Senhor nos ajudou. Por isso a pedra recebeu aquele nome. E essa igreja está reunida aqui esse final de semana, olhando para essa pedra e dizendo: nós só estamos aqui porque a pedra que é Cristo tem ajudado a sua igreja. Podemos olhar para Jesus e dizer: Ebenezer, o Senhor é nossa pedra, o Senhor é nossa rocha, é o Senhor que nos mantém de pé. Jesus é nosso Ebenezer. A pedra que os construtores rejeitaram, Deus fez fundamento da igreja. Ai, quanta gente tem rejeitado a Cristo. Veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Essa igreja está aqui porque tem filho de Deus aqui. Tem filho de Deus que congrega aqui. Tem filho de Deus que é usado aqui. Tem filho de Deus que é aqui nesse lugar, em cima da pedra que sustenta a igreja. Tem sido instrumento para alcançar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é salvar mais um monte de gente aqui em volta. E assim como Ele já salvou, assim como Ele está salvando, Ele vai continuar salvando, porque eu tenho certeza que tem gente aqui que está disposto a obedecer a Ele e deixar algumas coisas para trás. De que adianta ganhar o mundo e perder o sentido, perder o propósito, perder a alegria? De que adianta? E a resposta é óbvia: não adianta nada. De que adianta eu ganhar todo o dinheiro e depois gastar todo o dinheiro tentando recuperar a saúde, né? A gente perde a saúde para ganhar dinheiro, depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Mas às vezes não dá tempo mais. Já tinha percebido isso? Quantos de nós, seres humanos, não fica gastando a saúde para ganhar dinheiro e depois vai gastar todo o dinheiro para recuperar a saúde? Só que às vezes não dá tempo, às vezes é tarde demais. E Jesus está dizendo: de que adianta? E a nossa resposta nessa noite tem que ser: não adianta nada, Jesus. Então nos dê da graça e do privilégio de fazer a tua vontade e não a nossa. Porque nós não queremos chegar no fim da nossa existência e dizer: não valeu a pena. Nós queremos olhar para trás e dizer: valeu a pena. Tudo aquilo que eu abri mão por causa de Cristo vai valer a pena. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com suas ações. O que é que nós temos feito? O que eu estou fazendo é para mim ou é para Jesus? Aí ele está dizendo: quando eu vier, quando eu voltar, quando eu estiver novamente com vocês, na glória, com os anjos, aí eu vou dar a cada um de acordo com o que obedeceu. Largou para trás e fez o que eu mandei? Tome recompensa. Não largou nada para trás e fez só o que quis? Desculpa, não tem recompensa nenhuma. Outra tradução chama de galardão. Galardão. É Jesus que está dizendo: quando eu vier na glória, ressurreto, reinando, quando eu vier como leão,
Porque eu vim agora como um cordeiro, mas um dia eu virei como leão. Morri como um cordeiro, mas ressuscitei como um leão. Quando eu vier como leão, só vai ter galardão quem fez o que eu mandei. Quem quis ganhar o mundo inteiro e não me obedeceu, sinto muito. Disse o apóstolo Paulo, vai até entrar como que chamuscado pelo fogo. Você creu, né, miserável? Então entra, chamuscado pelo fogo, entra sem nada. O apóstolo Paulo fala, naquele dia nós vamos chegar diante de Deus e vai ter um anjo com um fogo na ponta da asa. E a gente vai se apresentar diante dele aqui, ó. Foi isso tudo aqui que eu fiz. Aí Paulo fala, tem gente que vai apresentar coisas de palha, tem gente que vai apresentar coisa de feno, tem gente que vai apresentar coisa de madeira, e tem gente que vai apresentar coisa de pedras preciosas. Metais preciosos. O anjo vai botar fogo. Se for palha, feno, madeira, queima tudo. E o fogo da coisa que a pessoa fez, pula na pessoa e ainda vai queimando ela. Ela entra toda chamuscada, preta. Ai, estou na eternidade. Fui salvo, amém. Mas, nosso Deus, todo chamuscado. Porque só produziu palha, disse o apóstolo Paulo. Vejam bem o que nós estamos fazendo, o que nós estamos edificando, como nós estamos vivendo como igreja, porque naquele dia vai tacar fogo, e se não for de ouro, de prata, de bronze ou de uma pedra preciosa, se o que a gente fez não foi para o avanço do reino, não vai sobrar nada. É por isso que Jesus está dizendo, gente, larga tudo para trás e vem comigo. Deixa esse negócio aí e vai me obedecer. Porque naquele dia, a gente vai chegar lá. E já que o caixão não tem gaveta, a gente não vai conseguir nada que nós compramos, que nós conquistamos. A gente só vai entrar lá com tudo que fizemos para Ele. Porque na eternidade só entra o que é feito para o eterno. E aí ele diz... Quando eu vier, eu vou recompensar a cada um. E aí ele arremata com essa frase, que é a única parte desse texto que é um pouco mais difícil de entender. Ele diz, eu garanto a vocês, que vocês não vão morrer antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Isso aqui é a parte mais difícil, mas ela também não é muito difícil de entender, não. Porque quando a gente imagina ali, vindo no seu reino, nossa mente escatológica sempre pensa na segunda vinda, na volta de Cristo. E aí a gente não entende, porque não tem como fechar essa conta. Porque os discípulos que estavam ouvindo essas palavras já morreram faz muito tempo. E Jesus ainda não voltou. Então como que fecha essa conta? É aí a única pequena dificuldade desse texto, que pode ser sanada apenas com uma mudança de paradigma da nossa cabeça. Porque a gente imagina que reino de Deus é o lugar que a gente vai depois que morrer. Só que Jesus sempre disse, o reino já está entre vocês. Arrependam-se, disse o João Batista, e sejam batizados, porque já é chegado o reino de Deus. Portanto, ao invés de pensar em reino, o Filho do Homem vindo no seu reino, ao invés de pensar em reino como um lugar, a gente deve pensar em reino como uma dinâmica, um estilo de vida. Você que é crente me ouve, eu te pergunto, Jesus é seu rei? Jesus é seu rei? Então você já está no reino do Filho do Homem. Se ele já reina em você e através de você. Porque quando ele reina em nós, ele também reina através de nós. E a gente só faz o que ele faria. Como disse o Stanley Jones, se todo mundo fosse crente, nunca duas pessoas entrariam num ponto de ônibus. Nunca uma pessoa subiria num ônibus se tivesse outra no ponto. Stanley Jones está dizendo num livrinho dele chamado Jesus é Senhor. Ele diz, se Jesus é o Senhor de todo mundo, é o dono, é o rei,
Nunca uma pessoa sobe num ônibus a não ser que ela esteja sozinha. O que o Stanley Jones está dizendo é: se eu estiver sozinho, parou o ônibus, eu entro. Mas se eu não estiver sozinho, tiver uma outra pessoa, todo mundo é crente, então nós dois somos crentes. Eu vou falar para ele: vai você primeiro. Aí ele vai dizer para mim: não, que é isso, meu irmão, vai você primeiro. Aí eu vou dizer: não, porque Jesus me ensinou a pensar no outro antes de pensar em mim. Você primeiro, por favor. Não, mas o apóstolo Paulo também ensinou: preferindo-vos em honra. Por favor, vai você. E aí o Stanley Jones diz: se todo mundo for crente, ninguém sobe no ônibus, a não ser que esteja sozinho. É isso que o Stanley Jones está dizendo. Viver no reino de Jesus é viver obedecendo, viver fazendo o que ele faria. Portanto, quando o Filho do Homem vier no seu reino, o que Jesus está dizendo é: eu vou ressuscitar, eu vou derramar o meu Espírito, e isso vai impulsionar a minha igreja de Jerusalém para a Judéia, Samaria, e vai chegar lá no Marapé. Portanto, Jesus já veio no seu reino, o reino já está entre nós. O reino é formado de todos aqueles cujo rei está reinando em si e através de si. Portanto, o que Jesus estava dizendo é: fiquem tranquilos, eu vou morrer, mas 3 dias depois eu volto. Uns dias depois eu subo, uns dias depois eu derramo o meu Espírito, e vocês vão ver onde que vocês vão chegar. Vocês vão chegar lá no Brasil, na beira da praia, lá em Santos. Imagina isso para Pedro, João, Tiago, Tomé. Imagina se esses caras iam acreditar: não é possível que o que Jesus está ensinando aqui para a gente vai chegar lá na América. E não é que chegou? Chegou porque nesse processo teve gente que decidiu negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Chegou em Marapé porque nesse caminho teve gente que decidiu abandonar a sua vontade e fazer a vontade de Jesus. Chegou no Marapé porque nessa história de quase 2000 anos, teve gente que decidiu não ganhar o mundo, mas ganhar a sua alma. Não conquistar tudo que podia para servir ao reino de Deus. Não fazer a sua própria vontade, mas cumprir o que Deus designou. Portanto, queridos, essa igreja só está fazendo 48 anos porque tem gente que decidiu acompanhar Jesus, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. A única pergunta que eu quero fazer para vocês é: hoje não acaba a história da igreja. Ela está fazendo 48 anos, mas enquanto ele não vier na glória com os anjos para recompensar a igreja, a gente precisa continuar fazendo o que ele mandou. A pergunta então é: de hoje em diante, você que tem sido igreja aqui no Marapé, ou talvez você não é dessa igreja, é de outra, ou talvez você não é de igreja nenhuma e está entendendo nessa noite que precisa ser igreja, porque é isso que faz a vida valer a pena. A gente só precisa responder isso: nós estamos dispostos a deixar a nossa vontade e fazer o que Ele está mandando? Porque quanto mais a gente deixar e seguir, mais produtivos nós seremos, mais a igreja vai crescer, mais o reino vai expandir. E o maior privilégio nosso, quando chegar lá, é ter participado dessa obra. Não fica de fora do que Deus está fazendo. Não fique de fora do que Jesus está fazendo. Tem mais de 48 anos que ele está fazendo aqui, mas ele quer continuar fazendo, e ele quer fazer através de você. Não fica de fora disso não, isso é tão precioso. Isso é tão recompensador, diz o texto. Ah, porque às vezes eu não me sinto recompensado na vida. É porque talvez, é o que ele está dizendo, o Filho do Homem virá na glória com seus anjos, então recompensará de acordo com o que tenha feito, de acordo com as suas ações. É hora da gente, como igreja, olhar para trás e agradecer a Deus. Obrigado, Jesus, porque nesses 48 anos teve muita gente que abriu mão de si mesmo para edificar a igreja. Mas olhando para o futuro, a gente precisa: Senhor, não me deixe de fora do que o Senhor vai continuar fazendo a partir dos 48 anos. Nós somos gratos por tudo que o Senhor fez e por todos os que o Senhor usou, mas nós queremos pedir que daqui para frente o Senhor continue fazendo e não me deixe de fora
do que o Senhor vai fazer. Eu estou disposto a seguir o Senhor. Eu estou disposto a obedecer o Senhor. Eu estou disposto a participar da sua obra a partir do Marapé. E Ele garante que antes de vocês morrerem, vocês vão ver o meu reino através de vocês.